Acho que não preciso nem explicar, né? Olá, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Então, vamos começar agora o terceiro vídeo aí, né? O terceiro episódio da nossa série de Fé e Ciência. E graças ao pai, a parte de ficar se explicando e explicando como que eu fiz a pesquisa, enfim, essa parte aí eu já fiz no segundo episódio. Ou seja, se você chegou aqui por primeiro, veja o primeiro, que eu recomendo muito, e o segundo episódio da série, que eles vão te situar mais. E se você quer ver essa parte aí dos feitos da igreja, você quer... Mas Lucas, isso aí é meio diferente do que às vezes ensinam no... falam tanto assim de que a igreja fez tantos feitos, né? Então você pode ver meus critérios de pesquisa no segundo episódio que eu já fiz para ficar livre dessa parte mais polêmica que eu quero fazer tranquilo e relaxado numa nice esse vídeo. E só para situar melhor vocês agora durante o vídeo, né? O que eu quero fazer aqui com esse vídeo é mostrar o quanto que a igreja ajudou com a ciência, quanto ela trabalhou em prol da ciência. É mais para mostrar o volume das obras da igreja mesmo, né? Eu não vou me aprofundar em cada ponto aqui, em cada uma dessas coisas que eu vou falar pra vocês, em cada item desses que eu vou falar pra vocês, porque tem alguns que dariam vídeo de 5 minutos e alguns dariam vídeo de até de 20 minutos. Ou seja, tem muita informação, né? A série ela não se propõe a mostrar detalhadamente todos os feitos, né? Mas mostrar o quanto que a igreja e a ciência trabalham juntas. Mas esse é o objetivo da série. É claro, um dos objetivos dessa série também é despertar a curiosidade de vocês. Então, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem pegar e pesquisar por si, né? E aprofundar mais em cada uma dessas informações ou nas informações que vocês acharem mais interessante, né? O item que você acha mais interessante e quiser pesquisar mais sobre ele. Então, as fontes eu dei aqui no vídeo passado, mas eu vou colocar aqui de novo. E dela, né? Você pode procurar outras fontes confiáveis relacionadas. Talvez quem não seja católico não necessariamente vai se converter, né? Por conta desse vídeo. Ou será que não? Mas eu acredito que vocês vendo principalmente o segundo episódio dessa série, vocês vão se convencer de que a pesquisa que a igreja faz sobre a ciência ela é feita de maneira justa. Esse é o ponto principal também que eu quero passar para quem não é católico e quem sabe se interessar aí para a área. Então, finalmente, vamos começar. Bora! O desenvolvimento científico, né, junto ali com a Igreja Católica, promovido pela Igreja Católica, ele começa a acontecer pelo século 9 ou 8, mas de maneira mais simples, quando alguns monges começam a criar escolas para ensinar os leigos, mas ele tem um grande boom, né, o desenvolvimento científico como um todo ele tem um grande boom já no século 12. Carlos Magno cria as catedrais escolas, que eram catedrais, igrejas assim para oração e para os religiosos, mas que elas também serviam como universidades, promovendo aí os estudos para estudantes. E agora aqui eu vou citar para vocês alguns nomes de alguns padres que foram aí muito importantes para o desenvolvimento científico, né, que elaboraram aí projetos científicos que ajudaram e ajudam a igreja até hoje, em alguns casos. É claro que não vou pegar todos, são muitos padres, eu ia pesquisar, às vezes, sei lá, como eu escrevia o nome de um lá, acabava descobrindo outros, né? Mas eu vou citar aqui alguns dos principais. Então vamos começar por um padre, que também era um frei franciscano, Roger Bacon. Ele desenvolveu o método de experimentação e observação. E esse método de experimentação e observação é um método que é usado até hoje. Eu mesmo aprendi na faculdade a fazer. E ele dizia, o Frei Bacon, é necessário experimentar uma hipótese para conhecer a verdade. Vocês vão me ver lendo aqui muitas vezes, porque são muitas informações para lembrar. Então eu vou lendo e vou passando para vocês. E prosseguindo, nós temos também Santo Alberto Magno. Esse aí, além de ser santo, ele ganhou o título de Magno, né? E ele foi professor de São Tomás de Aquino e é o patrono dos que cultivam as ciências naturais. Então, é o patrono nosso aí dos biólogos. E diziam que ele era habilidoso em todos os ramos científicos. Beato Nicolas Steno. Também peço perdão se eu errar a pronúncia dos nomes, tá? São muitos nomes. Que foi considerado o pai da estratigrafia, que é um dos ramos da geologia. Os padre Jean Batista e padre Francesco. Então, Jean Batista ele foi o primeiro a calcular a velocidade de um corpo em queda livre. E padre Francesco, ele foi quem descobriu e nomeou a difração da luz, uma coisa também que passei em muitos estudos, né? Tive muitos estudos
relacionados a esse assunto lá na faculdade de biologia. E os dois últimos padres, né, por isso até que eu citei o nome junto, né, Jean Baptiste e o padre Francisco, desenvolveram juntos um selenógrafo, que é um mapa detalhado da superfície lunar. Caramba, hoje tá difícil de dicção, hein, meu pai. Mas vamos lá, vamos gaguejando mesmo. Também temos o padre Roger Buscovich, que foi o primeiro a desenvolver uma teoria coerente do átomo, né? Claro que essa teoria dele já está bastante defasada, mas foi com base nela que depois outros estudos foram sendo feitos. Que nojo. E foi se aprimorando. Você vai morrer. Também temos o padre Atanásio, que é o pai da egiptologia. Então aí é um ramo, né, voltado mais à arqueologia. Também tem o padre JB, que fez o Manual Sísmico e foi o primeiro presidente da União Geofísica Americana. E tem padre, esse é muito conhecido, George Lemaitre, que desenvolveu a teoria do átomo primordial ou a teoria do Big Bang. Mas a gente não para nos padres apenas. A igreja ela fala muito, né, dos padres que foram cientistas, porque além de eles serem sacerdotes, o que já demanda muito tempo, né, e são muitos os deveres sacerdotais, eles ainda conseguiram fazer ciência. Alguns, claro, tiveram dispensa até, né, para se dedicar mais à ciência, mas isso aí é um meio da igreja mostrar, tipo, que é possível fazer ciência e ser católico, né, até os padres muito ocupados conseguiram fazer isso. Mas nós também tivemos mulheres da ciência, né, então as freiras, elas atuaram muito na Idade Média como enfermeiras, então elas acabaram desenvolvendo muita parte da área da medicina, mas também tivemos freiras no período moderno que atuaram em outros ramos da ciência. Alguns exemplos aqui, apenas alguns exemplos, né? A irmã Mônica Asman, que era franciscana e ela foi uma grande geneticista, ganhando prêmios inclusive. Todas elas aqui ganharam. A irmã Verônica Mary, que era das Irmãs do Coração Imaculado de Maria e fez pesquisas aí contra o câncer e promoveu avanços nessa área. A irmã Miriam Michel, que era dominicana e desenvolveu aí pesquisas na área da química orgânica. E a irmã Kenneth Kepler, é uma franciscana e ela desenvolveu as ciências da computação. Mas se essa metralhadora de informações ainda não é o suficiente para te convencer, Heavy Machine Gun. a Igreja Católica ela também contribuiu com obras, né, obras físicas, por assim dizer mesmo. Eu tinha citado as catedrais e escolas anteriormente, mas além delas, a Igreja ela promoveu aí a construção de mosteiros e de escolas que ajudavam aí no ensino, né, do povo. E foi a própria Igreja Católica que cria as universidades, né. Equipamentos também, eles ajudaram, né, no desenvolvimento científico do século XII até o século XVIII. E os próprios cientistas, até aqueles que não professavam a fé católica, utilizavam esses equipamentos e muitos consideravam eles os melhores. E os melhores observatórios solares, por exemplo, foram os do século XVII e XVIII, que eram justamente os da catedrais e escola, né? E o próprio Jonas Kepler, ele não era católico, mas ele tinha como a ciência favorita dele as dos jesuítas. Então eu falei de alguns exemplos de pessoas, agora vamos partir para alguns exemplos de grupo de pessoas, né? De algumas ordens religiosas. Como eu falei antes, Kepler ele gostava da ciência dos jesuítas. Então vamos falar um pouco sobre os feitos científicos dos jesuítas, que são uma das ordens religiosas que mais contribuíram cientificamente aí da Igreja Católica. 35 crateras lunares elas receberão o nome de cientistas matemáticos da ordem, né, dos jesuítas, e 5% dos 300 maiores matemáticos da história, eles são jesuítas. Isso é 1 a cada 20. E algo interessante de falar sobre isso é que no século XIX, que foi realizada essa pesquisa, e ela abordou lá do ano de 900 a.C. até o ano de 1800 d.C. Existe um detalhe. A ordem dos jesuítas ela participou em apenas 2 séculos desses 27, né, séculos que a pesquisa pegou, por assim dizer. E ela já conseguiu o número de 5% dos maiores matemáticos. Então você vê como que ela teve uma grande importância na matemática. Mas Lucas, matemática, você não tá falando de ciência? Como assim matemática? Qualquer um aí que já estudou um pouco a mais aí de ciência sabe que a gente usa, né, em algumas partes, principalmente da ciência, muita matemática. Então sim, faz sentido ela entrar ali. E no século XVIII, os jesuítas contribuíram com o relógio pêndulo, os pantógrafos, os barômetros
os telescópios. No caso, Coluca, mas não foi Galileu que fez o telescópio, na verdade ele aperfeiçoou, de fato ele fez melhor algo que já tinha. E Galileu também professava a fé católica, ele teve uma briga lá com o Papa, tudo. Ele não foi condenado à fogueira, como tem muita gente que acha, na verdade ele recebeu até os sacramentos na hora de morrer. Mas, para mais detalhes dessa história, aí eu recomendo o canal do Santa Carona, que fez um vídeo completinho sobre. Como eu falei, canais que já abordaram um assunto e abordaram bem, eu daí não faço vídeo, eu recomendo o canal, né? Mesmo que o canal não me conheça, eu sou a maior propaganda gratuita de canal aí. Mas os caras têm qualidade, então eu acho que eles não vão ficar chateados se eu mencionar o canal deles aqui, então, tipo, não tem por que eu não recomendar. Prosseguindo, ainda no século XVIII, lá eles contribuíram também desenvolvendo os microscópios refletores. A Ordem dos Jesuítas. Heavy Machine Gun! Também realizaram os estudos importantes, né, nas seguintes áreas: do magnetismo, da óptica, da eletricidade, das nebulosas de Andrômeda, no caso estudando, né, alguns assuntos, os anéis de Saturno, na teoria da circulação sanguínea, do voo, no estudo das marés, em mapas estelares, lógica simbólica, controle de enchentes, matemática, como já foi dito, e foram muito bons na sismologia e também na astrologia. Tudo isso? Eles têm toneladas de material. Material esse que, apesar de ser utilizado aí pelo cientista, tudo ele não está muito referenciado nos livros escolares. Não tem muita coisa assim em livros escolares, apostilas até de faculdade falando sobre os jesuítas. O que é um grande desperdício. Eu não sei por que não colocam em alguns livros de escola. Isso é muito bom, porque eles fizeram muita coisa de fato. Enfim, mas aí, né, é aquele problema que a gente já sabe. Mas isso aí foi feito de uma ordem. Imagina o que muitas ordens fizeram. Eita! Agora falando um pouco da ordem em geral, das ordens em geral, então os monges eles contribuíram principalmente muito na medicina. E isso aí também vai incluir muito as mulheres, que na época eram as freiras, elas também eram médicas, né? E eu vou pesquisar para ver se eu consigo achar quais santas, que na verdade muitas santas que a gente não se aprofunda muito sobre. Quando você vai se aprofundar, você descobre que tinha várias faculdades, inclusive de ciências, né? De vez em quando acabam descobrindo isso de uma santa. Eu vou ver se eu consigo achar algumas para colocar aí, nem que seja na edição. Também contribuíram muito daí na agricultura e fizeram grandes invenções. Então os monges têm o costume de copiar, né, fazer manuscritos assim, né, copiar livros. No caso, eles eram a impressora da época. Eles tinham lá um grande interesse em fazer cópias de textos em geral, de vários livros, e não só livros católicos. E inclusive quando começam a acontecer as invasões bárbaras, lá em Roma, né, quando acontece a queda de Roma, muitos escritos se salvaram por conta dos monges, porque eles tinham esse costume de ficar copiando os textos. Mas além disso, eles fizeram então os avanços, né? Vamos aos feitos aqui, citando brevemente cada um. Então eles fizeram avanços na gramática e na pontuação, justamente para melhorar essas cópias, né, e essa linguagem escrita. Eles fizeram trabalho de limpeza e restauração da terra, e já vou chegar na parte científica disso, né? Então, eles recebiam muitas terras de doação, só que nem todas essas doações elas eram de coração, vamos por assim dizer, e acabavam dando às vezes terra que não valia nada para os monges, né? Como brejo. Então eles aprenderam a fazer represas e tornar a terra fértil usando, né, métodos ali de agricultura. E aí a parte mais científica. Você tem que ter ali um conhecimento do solo para saber fazer essas coisas. Então eles desenvolveram muito a agricultura nesse sentido. Desenvolveram métodos e técnicas de produção, aperfeiçoaram a criação de gado e a fabricação da cerveja. Então fizeram produção de frutas, mel e melhoraram o comércio de cereais. Produziram também mais, né, queijo. Desenvolveram a pesca de salmão, desenvolvimento de vinhos, armazenamento de água e a distribuição em secas, a mecanização da Europa ainda na Idade Média, né, as coisas mecânicas, é claro, que tinham na época,
A utilização de resíduos das fornalhas na agricultura, que acabou servindo de fertilizante. Desenvolveram muito a metalúrgica, a extração de ferro com fornalhas mais quentes, de chumbo, de sal, de alumínio, de gipsita, se eu não me engano, se eu não estou bem louco, eu disse. De mármore, produção de placas de metal, fertilização do solo, como já foi dito, dispositivos de alerta a marinheiros, provisões para náufragos, restauração e conserto de estradas e pontes, aí entra um pouco, né, não muito da ciência propriamente, mas vai usar um pouco de ciência ali para entender a física da coisa. E, enfim, também ensino a leigos, dentre outros fatores. Ou seja, eles ajudaram e muito. Eles tinham um grande espírito de pesquisa e valorizavam muito o trabalho e o estudo. Como deu pra ver, né? Muitas dessas ordens eram compostas por homens e mulheres, apesar de serem separados, né? Os conventos. Então, a ordem de São Domingos, né? Que é a ordem que São Tomás de Aquino fazia parte. São Tomás de Aquino, como já foi dito, também contribuiu muito para fortalecer, né, a ciência. E essa ordem, ela tinha o objetivo de unir a ciência e a fé em favor da humanidade. E foi esse um dos motivos que levou o santo a entrar na ordem. A ordem dos dominicanos também, junto com a dos jesuítas, foi uma das que mais ajudaram no desenvolvimento científico. Caramba, tá ruim a língua hoje, né? Mas não só os religiosos e sacerdotes foram bons cientistas. Na verdade, né, o fato de você ser católico já seria um motivo para você ser um bom cientista. Isso porque, como dizia São José Maria Escrivá, você também pode santificar o seu trabalho ou se santificar no trabalho, fazendo bem feito, tendo paciência, enfim, dentre outros fatores aí, né, desenvolvendo as suas virtudes. Mas então vamos agora a alguns leigos que fizeram ciência. No caso, já peço desculpa aqui pra mim, pronunciar nome é complicado, né? Tem o primeiro Joseph Murray. Ele foi o pioneiro na cirurgia de transplante, ganhou até o prêmio Nobel por isso. Stephen Barr foi um grande físico e escreveu vários artigos para o Physical Review. Então também tivemos Jerome Lejeune. Consegui. Que foi o descobridor do cromossomo que causava a síndrome de Down. Ele foi um médico e está inclusive em processo de beatificação. Ele já é venerável e está em processo de beatificação. Também tem John e Evelyn Beals, que você talvez já conheça esse nome, que são médicos. Eles fizeram estudos ali no método de ovulação, né, para o projeto familiar. Inclusive John, né, o homem, ele era cavaleiro comandante da Ordem de São Gregório Magno. Então foram aí grandes médicos que ajudaram muito a entender o funcionamento aí da ovulação da mulher, né, e os seus períodos, fértil, não fértil, essas coisas. E também tem, claro, né, voltando agora um pouquinho aos padres, tem outros leigos. Só que de fato eu não achei tantos nomes quanto sacerdotes. É uma coisa interessante daí para quem faz pros historiadores que são católicos. Claro, eu entendo que o motivo de pesquisar mais padres e religiosos que foram cientistas é para mostrar como de fato a ciência está ali, na religião mesmo, né? Porque até os seus líderes religiosos e os religiosos fazem ciência. Mas também acho interessante puxar um pouco aí dos leigos, que tiveram muitos que foram cientistas, né? Bom, mas voltando um pouquinho aqui agora aos padres modernos, também tiveram padres aí do período moderno, como Alberto Dumas, que foi um matemático. Meu pai do céu, cara, deve estar lendo muito errado seus nomes, Deus me perdoe. Perdão aí pra quem, né, tem melhor pronúncia. E também Mariano Artigas, que foi um grande físico. Mas como a gente já falou um monte de padre aqui, vamos parar por aqui. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. O vídeo já está enorme, o que eu sei, mas não teve como fazer menor do que isso. Você viram a quantidade de informação, imagine se eu fosse detalhar cada uma delas, né? Eu não suporto mais. Bom, é claro que também ocorreram problemas, né, tanto de membros da igreja como de cientistas que não se topavam muito, também na Idade Média, né, voltando àquele assunto. Mas por mais que usassem desculpas essas pessoas, né, muitos desses problemas eles eram mais pessoais, ou ao menos eles envolviam comunidades não tão em comunhão com Roma assim. E a gente fala isso para igrejas assim, que se dizem católicas, mas que não estão em comunhão com o Papa, não estão em comunhão com Roma, tipo, não, enfim, eles não obedecem, né, ali o magistério, né, fazendo suas próprias leis e muitas vezes fazendo besteira por conta disso. Então, por mais que alguns se dissessem religiosos, eles não estavam lá em comunhão com Roma. E também de cientistas que mais quisessem infernizar a igreja mesmo por revolta do que fazer ciência propriamente. Isso é o principal problema, mais do que o problema com a ciência e com a religião em si.
E isso daí não é um problema da doutrina em si, como eu já expliquei no outro vídeo, então não vou me detalhar muito aqui não. E tem mais feitos da igreja? Tem mais feitos, mas eu mesmo não dei conta de continuar compilando mais feitos da igreja. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso seja útil para vocês, espero que isso tenha animado vocês, aos católicos, espero que isso tenha despertado o interesse de outros católicos ou não católicos a verem mais essa parte da igreja tão bonita. E é isso, Deus abençoe vocês, né? E até o próximo vídeo aí da série de Fé e Ciência. Fiquem com Deus, salve Maria. Ai, mano, pô, não sei se esse vídeo ele tá som, mas ele tá longuinho, com certeza.